Ano B, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é de redação, apostila 2, aula de número 11, e o tema é Meios eletrônicos, os gêneros da televisão, páginas 19 a 21. Vamos lá? Na aula passada, nós vimos os meios eletrônicos, os gêneros do rádio, vocês lembram? E aprendemos que há 4 momentos fundamentais na história da comunicação. A era da oralidade, que foi marcada pela aquisição da linguagem verbal falada, o desenvolvimento da escrita, que resultou na invenção da imprensa, a era dos meios eletrônicos, com a invenção do rádio e da televisão, e, por fim, com a invenção do computador, o surgimento dos gêneros digitais. Hoje vamos falar especificamente da televisão. A história e o desenvolvimento da televisão se relaciona a diversas pesquisas e descobertas científicas dos séculos 19 e 20. O surgimento da televisão abalou o prestígio do rádio. Por quê? Porque ela combina sons, imagem, para comunicar fatos e ideias. O rádio é apenas som. Nela temos linguagem visual, as imagens. Podemos dizer que os telejornais também são fundamentais em nossa sociedade, não é mesmo? Seja pela linguagem clara, seja pelo alcance da TV, pela forma rápida como nós ficamos sabendo de uma notícia. Sua influência são enormes. Já que as notícias são tão importantes, vamos falar um pouquinho sobre o Telejornal Nacional? Ele tem entre 30 e 45 minutos. Cada notícia dura apenas cerca de 1 minuto e 30 segundos, e ela é escolhida de acordo com o que a emissora considera relevante. Portanto, nem tudo é noticiado. As notícias escolhidas são editadas para se adequarem ao acelerado ritmo da televisão. Assim, o telejornal articula uma rápida sequência de matérias que não favorecem a reflexão sobre as informações. A ordem em que as matérias são exibidas também são planejadas e, geralmente, seguindo o critério de assegurar uma audiência. Agora, na página 19, vamos fazer a leitura do texto para as questões 1 e 2. Bonner compara telespectador com Homer Simpson. O âncora do Jornal Nacional, William Bonner, comparou o telespectador do programa com o personagem Homer, do seriado Simpsons, segundo informações do site da revista Carta Capital. Em relato, Laurindo Lalo Leal Filho, professor da Escola de Comunicações de Artes da USP, afirmou que Bonner compara o público do telejornal a uma pessoa preguiçosa de raciocínio lento. O acadêmico encontrou-se com William Bonner e outros professores de 9 universidades diferentes em um evento promovido pela Globo, no Rio, no final do mês de novembro. Em comunicado oficial, o âncora rebateu as acusações e afirmou que vê o personagem como um trabalhador e não como alguém preguiçoso. Jamais tive informação de que alguém guardasse imagem tão preconceituosa e negativa do personagem do desenho. Como profissional, como defensor da nossa imensa responsabilidade social, sinto-me profundamente envergonhado de me ver na obrigação de explicar isso, declarou Bonner na nota. Página 20, vamos então às questões. Questão número 1. Você acha que a comparação entre o telespectador do Jornal Nacional e o personagem Homer Simpson é mais elogiosa ou mais crítica a quem acompanha o telejornal da Globo? Justifique sua resposta. Bom, pessoal, as duas são válidas, porque é possível concordar com Bonner afirmando que Homer ele representa o cidadão médio, para quem o Jornal Nacional é produzido, de maneira que a linguagem empregada e a sofisticação das informações são compatíveis com esse sujeito e ao que ele é capaz de compreender. E é também possível concordar com o Laurindo, mostrando que Homer pode ser a concretização às vezes da preguiça e da pouca capacidade intelectual, como se o telespectador da Globo
fosse limitado e incapaz de entender notícias menos superficiais. Questão número 2. Essa declaração de Bonner, que também é editor-chefe do Jornal Nacional, causou muita repercussão, levando a explicar seu ponto de vista por meio de uma nota, em que ele afirmava ter imensa responsabilidade social. A pergunta é: por causa dessa responsabilidade, um âncora deve manter-se longe de polêmicas desse tipo? Explique sua resposta. Bom, pessoal, vocês podem dar duas respostas viáveis. Que sim, pois isso afeta a credibilidade dele, ou que não, que ele também pode se... A gente pode afirmar que ninguém vive isolado no mundo, e que é mais honesto um âncora posicionar-se criticamente sobre as coisas do que fingir uma neutralidade completa. O mais baixo da escala do trabalho. Ontem, durante o intervalo do Jornal da Band, num vazamento de áudio, eu disse uma frase infeliz que ofendeu os garis. Por isso, quero pedir profundas desculpas aos garis e aos telespectadores do Jornal da Band. Texto para as questões 3 e 4. Boris Casoy pede profundas desculpas aos garis e aos telespectadores. O apresentador, Boris Casoy, se retratou durante o Jornal da Band pela frase que foi ao ar na edição de ontem do telejornal. Sem saber que o áudio estava sendo transmitido, Casoy comentou: que merda, dois lixeiros desejando felicidades do alto de suas vassouras, o mais baixo na escala do trabalho. Ele disse que a frase foi infeliz e pediu profundas desculpas aos garis e aos telespectadores. Ontem, durante o intervalo do Jornal da Band, em um vazamento de áudio, eu disse uma frase infeliz, que ofendeu os garis. Por isso, quero pedir profundas desculpas aos garis e aos telespectadores do Jornal da Band. Questão 3. Boris Casoy se caracterizou por um dos primeiros âncoras brasileiros que opinava depois das notícias. Seu bordão, isso é uma vergonha, se tornou marca registrada de suas críticas, quase sempre contumazes. De posse dessas informações, analise-se a declaração dele sobre os dois garis que tinham acabado de desejar Feliz Ano Novo aos telespectadores afeta positivo ou negativamente a sua imagem social. Bom, afeta negativamente, porque a falta de educação e o preconceito explícitos no comentário de Casoy são sempre reprováveis. Mas a frase foi ainda mais chocante porque não se esperava esse tipo de opinião de alguém que parecia zelar tanto pelo bom funcionamento da nossa sociedade. Questão 4. Compare as declarações de Boris Casoy e de William Bonner. Elas poderiam ter aparecido nos telejornais que eles apresentam? Por quê? Explique sua resposta levando em conta o modo como os textos dos jornais são produzidos. Não, e por vários motivos elas não deveriam ter sido reproduzidas. Primeiro, porque elas são polêmicas. E os telejornais, sobretudo as TVs abertas, elas costumam evitar esse tipo de coisa. Segundo, porque tudo que é falado por um âncora no telejornal é lido, inclusive a maioria de seus comentários. Por se tratar de um texto que é escrito antes de ser veiculado oralmente. Ele é, em geral, bastante planejado, o que permite evitar frases impensadas. Questão número 5. Texto O Funil da Informação. Quem decide o que você deve ouvir? Como você forma a sua opinião sobre os acontecimentos recentes? Quais são os argumentos pró e contra que você conhece referentes a temas tão importantes como a transposição do Rio São Francisco
ou ainda sobre o direito da união estável entre pessoas do mesmo sexo. Uma sociedade que quer ser democrática não deve ter os canais de TV e os jornais nacionais controlados por 15 grupos que exercem um coronelismo eletrônico, que assegura às elites e seus políticos o controle da informação no território de domínio. Como ignorar a família Marinho da Globo, que detém a concessão de 32 canais de televisão e 20 estações de rádio por todo o Brasil? Que a família Saad, da Bandeirantes, tem outros 12 canais de televisão e mais 21 estações de rádio no país? Ou que Silvio Santos, do SBT, também tem 10 canais e TV espalhados pelo território nacional? Como ignorar que eles se orientam por interesses privados, muitas vezes em conflito com interesses públicos? Esse controle da informação e da formação da opinião pública é um processo que desenvolve em várias etapas. Ele parte da formulação dos principais jornais brasileiros, o Globo, o Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, que selecionam os temas e geram os conteúdos, interpretações e análise dos fatos. Esses jornais e suas agências de notícias municiam jornais regionais e municipais, rádios e principalmente os noticiários de TV. Às TVs cabe popularizar a notícia. Afinal, mais de 90% das famílias brasileiras têm um aparelho de TV em casa e, em sua grande maioria, é a partir dos seus telejornais que vão informar-se sobre o que acontece no país e no mundo. Agora é com você. Com base nas reflexões feitas por este texto, escreva uma carta para o Bonner ou Casoy, relacionando as declarações polêmicas de um deles, responsabilidade que eles têm como formadores de opinião. A sua carta deve tratar da questão da concentração dos meios de comunicação no Brasil, respeitar a norma padrão da língua e ter de 10 a 15 línguas. Muito obrigada. Espero que essa aula tenha sido muito proveitosa. Façam a carta solicitada em seus cadernos. A TM e a TC serão corrigidas em nossa próxima videoaula. Um grande abraço!